Deus, ele quer te dar um propósito de vida. Deus, ele quer te dar esperança. O Senhor quer curar os seus traumas. O Senhor quer curar o seu emocional. O Senhor quer curar a sua alma. Mas para isso você precisa se posicionar. E eu quero compartilhar com vocês hoje esse vídeo. E eu quero que você preste bastante atenção, que o Senhor ele vai falar com você através da sua palavra. A partir de 35 anos, começou a acontecer muitas mudanças no meu corpo, mental, emocional e hormonal. Os cabelos brancos começaram a aparecer, as expectativas não atendidas começaram a dar lugar a novas expectativas e sonhos não atendidos deram espaço a sonhos de Deus na minha vida. E eu pensei que era uma coisa muito doida, porque quando você chega aos 30 e poucos anos, a gente tem mania de pensar que a nossa vida vai estar resolvida, tudo perfeito, mas isso não é verdade. Isso é uma mentira. É aos 30, 40 anos que a sua vida ela começa e não termina. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você está pensando que a sua vida terminou aos 30 e aos 40, a sua vida ainda está começando. E as coisas que Deus ele vai fazer na sua vida vai te deixar de cabelo em pé, de queixo caído e surpreendido, surpreendida. E é isso que o Senhor ele tem feito na minha vida. O Senhor ele tem me ensinado com 30 e poucos anos que a companhia dele vale mais do que qualquer companhia. Eu aprendi a ter a companhia do Senhor, a ir almoçar com Deus, a tomar café com Deus, a brigar com Deus, a murmurar com Deus, a estar com Deus. E esse tem sido o diferencial na minha vida que tem feito com que os meus dias se tornem mais leves, mais felizes e principalmente com significado e propósito. Então, aos 30 anos, a nossa vida ela não está terminando, mas é aí que começa a nascer uma nova vida e uma nova chance de construir aquilo a qual você pensou que seria bom e Deus destruiu para que o bom dele venha surgir na sua vida. E eu quero dizer que caminhar com Deus é aprender a depender do Senhor. Porque quando algo sai totalmente errado na nossa vida, aquilo que você sonhou não aconteceu, significa que Deus ele tem algo melhor, ele tem algo maior para a sua vida. E eu quero dizer que depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a estudar terapia, psicologia, e eu tenho aprendido que a nossa mente humana, e às vezes está acontecendo com você, ela cria ilusões mentais que se tornam prisões. E às vezes você criou algo que não deu certo ou saiu errado, mas você precisa entender que isso foi uma ilusão e que Deus ele tem algo melhor para a sua vida. Então, quando você permite que Deus ele direcione os seus passos, tem pessoas que entendem isso aos 20 anos. Eu entendia, mas eu não praticava. Eu lia a Bíblia, mas eu não acreditava muito. E aí foi uma vez que eu pedi ao Senhor que eu quisesse conhecer Ele, não de ouvir falar, mas que os meus olhos o vissem. E eu fiz essa pergunta para Deus e eu não deveria ter feito, porque o Senhor começou a se manifestar de uma maneira na minha vida que me deixou impactada e principalmente estarrecida. E o Senhor ele me deu um novo propósito de vida. E o Senhor ele deseja fazer isso com a vida de todo mundo. Então, uma das táticas que eu posso dizer para você sobre a psicologia e sobre a palavra de Deus é que o próprio Deus, ele vai te chamar para uma solitude, um silêncio. Ele vai às vezes afastar as pessoas de você. Ele vai fazer com que você apague um passado que você não está mais lá, para que algo na sua vida mude, porque é através do silêncio que Deus ele vai se revelar a você. E às vezes esse barulho, o ruído, a distração tem tirado você do trilho ao qual
o Senhor, ele quer com que você esteja. Então tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó, que o Senhor, ele faz todas novas as coisas quando você pede para ele, quando você crê nele, quando você se posiciona nele, quando você deposita nele a sua esperança. E uma coisa que eu tenho percebido na minha vida é que tudo que Deus ele tem tirado de mim não tem me feito falta. Pelo contrário, às vezes tem se tornado até um alívio. Você acredita nisso? Que antes algo a qual eu era muito apegada, quando Deus ele tirou, eu não sinto apego nenhum, mas eu sinto liberdade, leveza de poder ser eu mesma, de poder eu caminhar. E antigamente, às vezes, quando alguém torcia a cara para mim, me rejeitava, fazia pouco caso de mim, eu com os meus antigos traumas que eu não tenho mais, que Deus ele já me curou, eu ficava triste, eu ficava magoada, eu deixava entrar no meu coração aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor. Mas o Senhor, ele me capacitou, me deu sabedoria e inteligência emocional. E eu pude entender, estudando a palavra e estudando a Bíblia, que cada um só dá aquilo que tem. Quando uma pessoa ataca você, eu como profissional posso te dizer que não é que você mereça o ataque, mas é porque algo em você está incomodando as trevas que existem na pessoa. E aí ela vai abrir uma brecha para o inimigo e o inimigo vai usar a vida dela para te atacar. Então você não pode tomar isso para o seu coração, porque o inimigo usa isso para que a raiz do ódio e da amargura e da mágoa nasça em seu coração, para que você não venha vivenciar os planos de Deus sobre a sua vida. E tudo isso eu aprendi à base de deserto, de muito choro, de muitas lágrimas, que o Senhor veio e reconstruiu o meu interior, a minha vida. E se esse vídeo chegou até você, o Senhor ele vai reconstruir você também. E tem uma palavra que diz aqui na Bíblia, que está em Isaías 43. Se você quiser abrir aqui, ó, 43 e versículo 1, que diz assim, ó: não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, estarei com você. E quando você passar pelos rios, não se submergirá. Quando passar pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em você. Porque eu, Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Senhor Salvador, dei o Egito por resgate de ti, e a Etiópia, a Seba em seu lugar. Visto que você foi precioso aos meus olhos, também fui honrado e eu amei. Assim dei homens por você e povos pela sua vida. Não temas, porque eu estou com você. Trarei sua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Então, quando você decide caminhar com Deus, e foi o que eu fiz, o Senhor ele vai começar a transformar o seu interior. E é através do quê? Do silêncio, da solitude. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, da mágoa, do rancor, do medo, dos traumas de infância, o Senhor vai estar contigo aonde quer que você vá. E eu falo isso com toda a autoridade que o Senhor Deus, ele me deu através da sua palavra. Porque foi aos 30 anos que eu pensei que eu não ia sobreviver devido a tudo aquilo que eu passei na minha vida, né? Muitas coisas. Mas foi através de tudo isso que o Senhor ele veio e transformou a Ariane em Ariane, uma nova pessoa, redimida, escolhida e principalmente com um propósito de vida. E eu gosto de falar sobre isso, sabe por quê? Porque justamente muitas pessoas não conseguem enxergar. E é sobre isso que o livro de Isaías 43, versículo 16 diz assim, ó: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Os farei caminhar pelos caminhos que não conhecem. Transformarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei, e nunca mais
desampararei. Então, quando você reconhece, né, que tudo aquilo que você teve a ilusão de criar não deu certo, não saiu como você esperava, ou até saiu, mas não tem contentado o seu coração, você precisa fazer assim como eu. Peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, que te dê luz aos cegos, que você faça enxergar, que Ele te faça enxergar aquilo que você não tem enxergado, porque o propósito de vida que o Senhor Ele tem para você, às vezes você não está enxergando, você não está contemplando, porque os seus olhos estão fechados, assim como os meus eram, porque eu sempre queria fazer a minha vontade e o meu querer, e aí foi que eu descobri que a minha vontade e o meu querer nem se comparava com aquilo a qual o Senhor Ele tinha, e Ele tem para minha vida ainda, né? Ele já fez muitas coisas, mas o Senhor fará mais e Ele vai fazer também pela sua vida. Então eu quero dizer para você que caminhar com Deus é decidir, você crer, mesmo não vendo, e saber que tudo que não deu certo, que tudo que você fez, tudo que você imaginou, falhou, mas que o Senhor Ele tem algo para te dar. Então muitas vezes Deus Ele vai te mostrar, Ele vai te dar, mas primeiro Ele te leva para um lugar de silêncio, um lugar no secreto, um lugar a qual só é entre você e Deus. E isso aconteceu também com Elias, quando Elias ele estava ali, né, cansado, né, numa caverna, pensando que tudo tinha acabado, que tudo tinha dado por vencido, que não havia esperança. E aí Deus apareceu para Elias, não foi através de um furacão, não foi através de algo grande, mas foi através de um sussurro. Como ele estava na caverna e em silêncio, Elias ouviu o sussurro do Senhor. E quando ele ouviu o sussurro de Deus, ele entendeu aquilo a qual Deus ele estava falando. E aí ele comeu, ele bebeu, Deus ele fortaleceu Elias, porque a caminhada de Elias ia ser muito grande. E eu venho dizer para você, através dessa palavra, que Deus ele vai te fortalecer, que o Senhor ele vai te capacitar, porque a sua caminhada para o Senhor é muito longa ainda e você nem chegou na metade que você precisa chegar. Então eu digo para você, se posicione, decida viver os planos do Senhor sobre a sua vida. Escolher viver os planos de Deus para a sua vida é uma decisão que só você pode tomar. Se você decidir se curar, Deus ele vai te curar. Se você decidir se levantar, Deus ele vai te levantar. Se você decidir se dispor, o Senhor ele vai abrir caminho. Mas você precisa decidir, porque isso na nossa vida é uma decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você, mas você pode tomar essa decisão. Então, quando você se posiciona, quando você decide, as coisas mudam e muda para melhor. Muda para melhor. E eu creio que essa palavra é para você no dia de hoje. Então, não permita, né, que aquela ideia que você gerou deixe você paralisado, mas decida se posicionar. Porque quando nós decidimos na alma, no espírito, o Senhor, ele honra a nossa fé. E o Senhor, ele vai te capacitar e te fortalecer para que você venha começar a trilhar aquilo que Deus, ele designou sobre a sua vida, tá bom? Que Deus, ele te abençoe e até o próximo vídeo.